O Comitê de Política Monetária do Banco Central resolveu ontem, dia 5 de maio, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros da nossa economia para 3,5% ao ano, a famosa taxa Selic. Quer saber os impactos que isso traz para o setor imobiliário, tanto para você que quer comprar um imóvel, quanto para você que trabalha no mercado imobiliário produzindo e vendendo imóveis? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa mais uma vez aqui gravando um vídeo sobre mercado imobiliário e hoje a gente vai repercutir essa decisão de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, que decidiu elevar em 0,75 a nossa taxa básica de juros da economia, que é a famosa taxa Selic, levando a taxa, portanto, de 2,75% ao ano para 3,5% ao ano. Esse vídeo ele vai ser bem curtinho e bem objetivo para a gente poder comentar os impactos que isso pode ou não pode trazer no setor imobiliário, tanto para você que quer comprar um imóvel através de um financiamento bancário, quanto para você que vende imóveis, você que é corretor, você que é uma construtora, uma imobiliária, enfim, você que atua no setor imobiliário. Bom, são diversos os fatores que fazem com que o Banco Central aumente ou diminua essa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Nesse caso específico, esse movimento de alta, não só esse movimento de alta, mas o movimento passado e os próximos que estão previstos de acontecer, estão diretamente ligados à inflação. Estamos vendo aí que o país ele tem uma inflação, o aumento dos preços de uma forma geral está subindo de uma forma que começa a ficar um pouco preocupante e isso acende um alerta ali para o Banco Central de que eventualmente as metas de inflação que ele estipulou para o país, isso pode acabar ultrapassando. Então ele preventivamente conduz esses movimentos de tentar controlar um pouco a economia para que as coisas elas fiquem dentro de um patamar considerado aceitável e esse movimento possa atenuar esse comportamento de preços que de uma forma geral acaba acontecendo no mercado. Só que de tabela isso acaba trazendo alguns impactos, ou podem trazer alguns impactos para o nosso dia a dia, especialmente quando a gente fala de mercado imobiliário. Então, um vídeo bem direto e bem curtinho para a gente poder comentar um pouco a respeito disso. O primeiro impacto que você pode observar é que aqueles financiamentos que têm uma taxa de juros variável atreladas diretamente ao rendimento da caderneta de poupança, por exemplo, que por sua vez está diretamente ligada à taxa Selic, ao valor que está a taxa Selic, esses financiamentos eles são impactados de uma forma direta, imediata. É um aumento que ele não é um aumento tão expressivo assim, estamos falando aí de 0,75 ponto percentual nessa taxa, porém, se você pega esse aumento com o aumento que aconteceu na reunião anterior de 17 de março e você pega o próximo aumento que está previsto para acontecer na mesma magnitude na próxima reunião do Copom, esses pequenos aumentos eles podem acabar causando um impacto ali naquela parcela que você paga mensalmente. Esse é o primeiro ponto que você precisa estar atento. Segundo ponto, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e ela acaba ajudando a balizar diversas outras operações de crédito. Isso significa que o custo do crédito, de uma forma geral, o custo da obtenção de crédito, ele tende a ficar um pouco mais caro. No mercado imobiliário, quando a gente fala de taxas de juros pré-fixadas, ou seja, aquelas diferentes das que eu comentei inicialmente, que tem juros diretamente ligados à caderneta de poupança, ao valor que está a taxa Selic, mas aquelas taxas de juros convencionais, financiamentos pré-fixados, dificilmente a gente vai ver um impacto direto agora na taxa de juros. Por quê? Porque existe uma diferença entre o que o banco capta e o que o banco efetivamente fornece de juro para o cliente final, que é o que a gente chama de taxa balcão. Porque desde que o Banco Central começou esse movimento de redução de taxa de juros até chegar em 2%, que foi o menor patamar da história, quando chegou em determinado ponto, os bancos pararam de reduzir a sua taxa final, cobrada para o cliente final, na mesma proporção que a taxa Selic estava sendo reduzida. Portanto, a gente tem um intervalo que pode suportar esse volume de alta dentro do que os bancos consideram razoável quando a gente fala em termos de risco, quando a gente fala em custo de captação de crédito e inclusive também em margem de lucratividade. Então, para que a gente tenha um aumento substancial na taxa de juros, a gente precisaria que essa taxa básica, que a taxa Selic, ela aumentasse bem mais do que ela está aumentando. Portanto, no curto prazo, dificilmente a gente vai ver esse impacto. Porém,
é muito importante a gente lembrar que na última reunião do Copom a gente teve um aumento de 0,75 ponto percentual, nessa reunião de ontem a gente teve um aumento de 0,75 ponto percentual e na próxima reunião do Copom está previsto um outro aumento de 0,75 ponto percentual. Ou seja, dentro de todos esses movimentos, somando todos esses pequenos ajustes, aí sim a gente pode começar a ver no médio prazo um impacto direto na taxa de juros cobrada para o cliente final. Um outro impacto que isso pode trazer para o mercado é o custo das empresas de uma forma geral. A gente sabe que tem muitas empresas, construtoras, incorporadoras, que acabam se endividando, né, tomando crédito, tomando financiamento para poder financiar a sua operação no dia a dia. E eventuais financiamentos que estejam atrelados a esse movimento da Selic, esses financiamentos eles podem ter um impacto. Então, no resultado das empresas, no custo, na contabilidade das empresas, esses aumentos pontuais da taxa Selic, eles podem sim impactar e é muito importante que essas empresas elas tenham uma gestão muito austera e muito atenta a esse custo do crédito para que isso não represente aí um problema na sua operação. E um outro impacto, esse positivo a meu ver, é que esse aumento recente da taxa Selic, ajudando a controlar, a amenizar essa escalada de preços que a gente está vendo, pode acabar favorecendo no curto prazo ali a atenuar, por exemplo, os preços, os custos de construção. Material de construção, por exemplo, a gente sabe que tem muitos materiais que dependem de insumos que estão passando por uma alta muito vigorosa. Então, quando a gente tem essa diminuição do ritmo da inflação, a gente pode acabar atenuando esse aumento, por exemplo, que a gente está vivendo dos preços de materiais de construção e outros insumos. Então isso pode acabar sendo um pouco positivo para as construtoras, para quem quer comprar um imóvel e principalmente para quem quer construir. E para finalizar, talvez a informação mais importante desse vídeo é que a expectativa é de alta. Na primeira reunião do Copom desse ano, a gente viu o aumento da taxa de juros. Na última reunião agora de ontem, a gente viu um aumento. Na próxima reunião está previsto mais um aumento e a expectativa do próprio Banco Central e dos analistas do mercado de uma forma geral é que a taxa Selic acabe esse ano de 2021 em 5,5% ao ano e acabe o ano de 2022 em 6,25% ao ano. Aí sim estamos falando aí de uma alta expressiva que pode trazer impactos um pouco mais fortes para o setor imobiliário. E você, o que achou desse aumento da taxa Selic? Escreve aqui no comentário, fala para mim a sua opinião, se você acha que isso pode prejudicar o mercado, se você acha que é a hora de comprar o imóvel, se você acha que quem está querendo comprar imóvel financiado tem que correr ou não precisa correr. Escreve aqui para mim a sua opinião para a gente poder fazer uma discussão conjunta. Eu aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal e acompanhar com a gente todos os dias vídeos sobre mercado imobiliário. Um abraço!